A humilhação de ser tratado como invisível estava longe de ser novidade para o homem que abria os portões do condomínio Império das Águas todos os dias, às 6 da manhã. Seu nome era Miguel Santos. Tinha 52 anos, e há 3 meses vestia o uniforme azul marinho de porteiro daquele complexo de luxo que abrigava algumas das famílias mais ricas da cidade. Naquela terça-feira de outubro, o sol ainda não havia nascido completamente quando Miguel chegou para seu turno. Cumprimentou seu colega da noite, seu Antônio, que parecia exausto após 12 horas de serviço. Trocaram poucas palavras, como sempre. Miguel percebeu que Antônio o olhava com uma mistura de curiosidade e respeito que ele não conseguia entender completamente. Os primeiros moradores começaram a sair por volta das 7 horas. Miguel abria o portão com um sorriso gentil, acenava, desejava bom dia. A maioria nem olhava para ele. Seus carros importados passavam como se ele fosse parte da paisagem. Um objeto necessário, mas descartável, programado para apertar botões e acenar. A primeira humilhação do dia veio de Fernanda Alcântara, moradora do Bloco B. Apartamento 1204. Ela dirigia um SUV branco, que custava mais do que Miguel ganharia em 20 anos de trabalho. Quando Miguel abriu o portão e acenou, ela buzinou impaciente, como se ele tivesse demorado, embora o portão já estivesse completamente aberto. Mais rápido! Tenho compromissos importantes. Ela gritou pela janela, sem sequer olhar para ele. Miguel apenas assentiu, mantendo o sorriso profissional que havia aprendido a cultivar ao longo de décadas, trabalhando em serviços que as pessoas achavam inferiores. Ele sabia que reagir só tornaria as coisas piores. Já havia aprendido essa lição muitos anos atrás, em circunstâncias que ninguém ali poderia imaginar. Por volta das 9 horas, chegou Ricardo Monteiro, síndico do condomínio, um homem de 40 anos, cabelos engomados, terno caro e um ar de superioridade que parecia fazer parte do seu DNA. Ele parou o carro na frente da portaria e buzinou 3 vezes, alto, agressivo. Miguel saiu da guarita. Bom dia, Dr. Ricardo. Você é novo aqui, não é? Ricardo perguntou com desdém, nem esperando resposta. Precisa ser mais rápido. Os moradores não podem ficar esperando. E outra coisa, esse uniforme está amassado. Isso passa uma péssima imagem do condomínio. Vocês precisam entender que trabalham num lugar de alto padrão. Sim, senhor. Desculpe. Miguel respondeu calmamente. Desculpe, não resolve. Melhore, ou vou ter que falar com a empresa de segurança. Temos uma lista de espera de pessoas querendo trabalhar aqui. Ricardo acelerou e entrou, deixando Miguel na poeira. O que Ricardo não sabia era que Miguel não precisava daquele emprego. Não da forma que ele imaginava, mas havia razões pelas quais ele estava ali. Razões que iam muito além de simplesmente ganhar um salário. O dia continuou na sua rotina de invisibilidade. Miguel abria portões, recebia entregas, dava informações, limpava a guarita. Alguns moradores eram gentis, a maioria indiferente e alguns abertamente hostis. Ele observava tudo com atenção, registrava cada interação, cada comportamento. Na hora do almoço, por volta do meio-dia, chegou Patrícia Menezes, uma advogada que morava no bloco Autor. Ela estava ao telefone, falando alto sobre um caso importante. Miguel abriu o portão, mas ela parou o carro bem na frente da guarita, bloqueando a entrada. Miguel esperou educadamente. 2 minutos, 5 minutos. Outro carro chegou atrás dela e começou a buzinar. Patrícia continuava ao telefone, gesticulando, alheia ao caos que estava causando. Miguel tentou fazer sinais discretos para que ela avançasse, mas ela o ignorou completamente. Finalmente, ela desligou o telefone e olhou para Miguel com irritação, como se a espera fosse culpa dele. O que foi? Por que está me olhando assim? Desculpe, doutora Patrícia, mas há outro morador esperando atrás da senhora. E? Eu estava resolvendo um assunto importante. Diferente de você, eu tenho responsabilidades reais. Ela acelerou bruscamente, quase atingindo Miguel. O homem no carro atrás passou por Miguel sem dizer nada, mas com um olhar de desprezo, como se de alguma forma a situação fosse culpa do porteiro. Miguel
voltou para a guarita. Pegou sua marmita simples menos arroz, feijão, um pedaço de frango e comeu em silêncio. Pela janela, observava o movimento do condomínio. As pessoas iam e vinham em seus mundos particulares, alheias a tudo que não as afetasse diretamente. Às 3 da tarde, o incidente mudou o tom do dia. Chegou um carro de entrega. Um rapaz jovem trazendo uma encomenda para o apartamento 802. Miguel conferiu o protocolo, ligou para o apartamento para confirmar, mas ninguém atendeu. Vou ter que pedir para você voltar mais tarde, ou deixar a encomenda aqui. E o morador busca quando chegar? Miguel explicou ao entregador. Nesse momento, chegou Bruna Valente, a moradora do 802. Ela estava com pressa, ao telefone como sempre, usando óculos escuros caros e carregando sacolas de grifes internacionais. É para mim? Ela perguntou ao ver a encomenda, sem cumprimentar Miguel. Sim, senhora. Preciso apenas que assine aqui. Bruna pegou a encomenda das mãos do entregador, ignorando completamente Miguel. Já assinei, online. Não preciso assinar nada. Ela começou a entrar. Desculpe, dona Bruna, mas é protocolo do condomínio. Preciso do registro de que a encomenda foi entregue. Bruna parou, tirou os óculos e olhou para Miguel como se ele fosse um inseto irritante. Protocolo? Você está me dando ordens? Sabe quanto eu pago de condomínio aqui? Seu salário provavelmente sai do bolso de gente como eu. Não me venha com protocolos. Miguel manteve a calma. Entendo, senhora, mas são as regras estabelecidas pelo síndico. E o Ricardo é meu amigo pessoal. Vou falar com ele sobre você. Acho que não serve para trabalhar num lugar como este. Ela entrou sem assinar, deixando Miguel com o entregador constrangido. Cara, sinto muito. Esse pessoal daqui é sempre assim? O entregador perguntou. Miguel sorriu tristemente. A maioria, mas não se preocupe. Já estou acostumado. Quando o entregador foi embora, Miguel anotou o incidente no livro de registro. Sabia que provavelmente haveria consequências. Provavelmente Ricardo o chamaria, daria mais uma bronca, ameaçaria seu emprego. Era sempre assim. Às 5 da tarde, como previsto, Ricardo apareceu. Seu rosto estava vermelho de raiva na minha sala. Agora, ele ordenou. Miguel seguiu até a pequena sala da administração. Ricardo fechou a porta com força. Você tem noção do que fez? A dona Bruna me ligou furiosa. Disse que você foi grosseiro. Questionou ela. Ficou inventando protocolos que não existem. Doutor Ricardo, eu apenas segui. Não me interessa. Você não questiona os moradores. Principalmente alguém como a dona Bruna, que é uma das mais influentes aqui. Você acha que é quem? Um porteiro qualquer querendo dar ordens para os proprietários? Miguel respirou fundo. Podia sentir a tentação de revelar certas verdades, mas sabia que não era o momento. Senhor, peço desculpa se causei algum transtorno. Minha intenção era apenas... Sua intenção não importa. Resultado é o que importa. Vou dar uma última chance porque a empresa de segurança demora para mandar um substituto. Mas um erro a mais e você está fora. Entendeu? Sim, senhor. E outra coisa, Ricardo se aproximou, invadindo o espaço pessoal de Miguel de forma intimidadora. Pessoas como você precisam saber seu lugar. Aqui você não é nada. É apenas um empregado facilmente substituível. Não se esqueça disso. Miguel voltou para a guarita sentindo o peso da humilhação. Não pela primeira vez naqueles 3 meses, ele se perguntou se estava fazendo a coisa certa, se valia a pena continuar com aquele plano. Mas então se lembrava das razões. E sabia que precisava ver até o fim. O turno estava terminando quando algo inesperado aconteceu. Eram quase 6 da tarde quando um carro preto, um sedã executivo discreto, mas claramente caro, parou na frente da guarita. Miguel não reconheceu o veículo. Um homem desceu. Trajes casuais mais refinados. Talvez 60 anos, cabelos grisalhos bem cuidados, postura confiante, mas não arrogante. Ele olhou para Miguel com atenção, como se estivesse avaliando algo. Boa tarde. Em que posso ajudar? Miguel perguntou. Estou procurando Miguel Santos. Me disseram que ele trabalha aqui.
Miguel sentiu um frio na espinha. Sou eu, o homem sorriu. Perfeito. Preciso falar com você. É sobre um assunto delicado. Antes que Miguel pudesse responder, Ricardo apareceu. Ele havia visto o carro caro. E como sempre, veio verificar se era alguém importante. Posso ajudar? Ricardo se intrometeu, ignorando Miguel completamente. O homem olhou para Ricardo com frieza. Estou conversando com o senhor Miguel. É um assunto particular. Ele está trabalhando. Se tem alguma reclamação sobre o serviço, não é sobre o serviço. O homem cortou, sua voz ganhando um tom de autoridade que fez Ricardo hesitar. Nesse momento, o telefone da guarita tocou. Miguel atendeu. Era seu Antônio, do turno da noite. Miguel, tem um telefone para você. É urgente. O cara disse que é do escritório central. Miguel franziu a testa. Escritório central? Disse que é importante. Vou transferir. A ligação foi transferida, Miguel atendeu. Consciente de que tanto o visitante misterioso quanto o Ricardo estavam observando. Alô? A voz do outro lado era grave. Profissional. Senhor Santos, aqui é Alberto Fonseca, da Fonseca Investimentos. O senhor Cavalcanti pediu que eu entrasse em contato com urgência. Miguel fechou os olhos por um momento. Então, havia chegado a hora. Sim, estou ouvindo. Senhor, a situação mudou. O prazo foi antecipado. Precisamos de sua decisão imediatamente. O contrato de aquisição precisa ser assinado até amanhã ao meio-dia, ou perdemos a oportunidade. Ricardo, curioso, tentava ouvir a conversa. O visitante permanecia quieto, observando. Entendo. Miguel respondeu calmamente. E os valores? Fechamos em 140 milhões, senhor. 20 milhões a menos do que o esperado, considerando o mercado atual. Mas é uma excelente oportunidade. O senhor Cavalcanti recomenda fortemente que aceite. Ricardo arregalou os olhos. Miguel viu a expressão dele mudar de curiosidade para choque. 140 milhões. Miguel repetiu, mais para si mesmo. Então olhou para Ricardo, que estava pálido. Diga ao senhor Cavalcanti que aceito os termos. Estarei no escritório amanhã, às 9 para assinar a documentação. Perfeito, senhor Santos. Prepararemos tudo, e o senhor deseja que façamos a transferência inicial. Para qual conta? Miguel deu o número de uma conta bancária. Ricardo estava boquiaberto. O visitante sorria discretamente. Quando Miguel desligou, o silêncio na guarita era ensurdecedor. Ricardo Monteiro sentiu suas pernas fraquejarem. 140 milhões. As palavras ecoavam em sua mente como um sino de alarme. Ele olhou para Miguel menos aquele porteiro humilde de uniforme amassado, que ele havia humilhado apenas uma hora atrás, menos como se estivesse vendo um fantasma. Deve haver algum engano, Ricardo gaguejou, sua voz perdendo toda a autoridade arrogante. Você não pode. O visitante misterioso deu um passo à frente, estendendo a mão para Miguel. Senhor Santos, meu nome é Henrique Cordeiro. Sou o advogado pessoal do senhor Cavalcanti. Ele me pediu que viesse pessoalmente garantir que o senhor está bem. E se há algo que precise... Miguel apertou a mão dele com firmeza. Doutor Henrique, agradeço a visita. Está tudo sob controle. Espere. Ricardo interrompeu, sua voz subindo uma oitava. Alguém pode me explicar o que está acontecendo aqui, Miguel? Você tem 140 milhões? Miguel olhou para Ricardo com a mesma calma que mantivera durante todos os insultos. Não exatamente, Dr. Ricardo. Estou adquirindo uma empresa por esse valor. É apenas uma de várias transações que estou conduzindo no momento. Uma de várias. Ricardo repetiu, sentindo o mundo girar. Mas você é um porteiro. Você ganha R$ 1.500 por mês. Ganho sim, Miguel confirmou, serenamente. E faço meu trabalho com dedicação, como o senhor mesmo pode confirmar. Ser porteiro é uma profissão honesta e digna. Henrique Cordeiro sorriu. O senhor Santos
Sempre teve um apreço especial por entender as pessoas de todos os níveis sociais. É uma de suas maiores qualidades como empresário. Empresário? Ricardo estava cada vez mais confuso. Que empresário trabalha como porteiro? Um empresário que deseja entender verdadeiramente como as pessoas se comportam quando acham que não há consequências? Miguel respondeu. Seu tom ainda gentil, mas com uma camada de algo mais profundo. O empresário que quer saber o caráter real das pessoas antes de fazer negócios com elas. A ficha começou a cair na mente de Ricardo. Seu rosto passou de pálido para vermelho. Depois de volta ao pálido. Você está dizendo que está aqui como algum tipo de teste, poderia dizer assim. Miguel confirmou. Veja, Dr. Ricardo. Há 3 meses recebi uma proposta interessante. Um grupo de investidores quer comprar o condomínio Império das Águas, transformá-lo em algo ainda mais exclusivo, aumentar o valor dos apartamentos, trazer novos serviços. Seria um investimento de mais de 200 milhões. Ricardo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Mas antes de investir tanto dinheiro, Miguel continuou. Eu quis entender o tipo de comunidade que existe aqui. Quis ver como as pessoas tratam aqueles que consideram inferiores. Quis observar o caráter verdadeiro dos moradores e da administração. Porque veja bem, o valor de um condomínio não está apenas nos prédios e nas piscinas. Está nas pessoas que vivem nele. Senhor Santos. Henrique interveio. O senhor Cavalcanti pediu que eu lembrasse que temos o jantar com os investidores às 8. Talvez devêssemos ir. Tem razão. Miguel assentiu. Então, olhou para Ricardo. Doutor Ricardo, acredito que teremos muito a conversar nos próximos dias. Por enquanto, vou completar meu turno. Meu substituto chega às 6. Mas você não pode simplesmente... Ricardo não conseguia formar frases coerentes. Nesse momento, um carro buzinou na entrada. Era Bruna Balente, voltando de suas compras. Ela buzinou novamente, impaciente. Com licença, Miguel disse, voltando para seu posto. Apertou o botão, abrindo o portão para Bruna. Ela passou sem olhar para ele, mas parou ao ver Ricardo parado ali, parecendo ter visto um fantasma, e o elegante advogado ao lado dele. Ricardo, tá tudo bem? Bruna perguntou pela janela. Ricardo não conseguiu responder. Apenas acenou vagamente. Miguel voltou sua atenção para Henrique. Dr. Henrique, podemos nos encontrar no escritório amanhã. Como combinado? Perfeitamente. Senhor Santos. O senhor Cavalcanti também pediu que eu entregasse isto. Henrique tirou um envelope do bolso interno do paletó. São os relatórios atualizados sobre as outras propriedades que o senhor está considerando. Miguel pegou o envelope. Agradeço. E quanto ao projeto em São Paulo? Tudo conforme planejado. A incorporadora aceitou nossos termos. Devemos fechar até o fim do mês. Ricardo observava a conversa como se tivesse assistindo a um filme surreal. Cada palavra era uma martelada em sua realidade. Aquele homem que ele havia chamado de facilmente substituível estava discutindo transações de milhões como quem discute a previsão do tempo. Excelente, Miguel disse. Então nos vemos amanhã. Henrique acenou e voltou para seu carro. Antes de entrar, virou-se para Ricardo. Senhor síndico, sugiro que trate o senhor Santos com o respeito que ele merece. Ele tem memória excelente e não costuma esquecer como foi tratado. O carro partiu, deixando Ricardo e Miguel sozinhos na guarita. O silêncio era pesado, carregado de tensão. Miguel, Ricardo começou. Sua voz tremendo. Eu não sabia. Se soubesse, me trataria diferente. Miguel interrompeu. Seu tom ainda calmo, mas com um toque de decepção. É exatamente esse o problema, Dr. Ricardo. O respeito não deveria depender da conta bancária de uma pessoa. Mas eu fui apenas. É que Ricardo lutava para se justificar. Foi apenas arrogante, apenas cruel, apenas desrespeitoso. Miguel completou. Veja, durante esses 3 meses, observei muitas coisas
Vi como você trata os funcionários. Vi como fecha os olhos para abusos de alguns moradores. Vi como favorece aqueles que têm mais dinheiro ou influência. Ricardo sentiu suor frio escorrer pelas costas. Cada palavra de Miguel era verdadeira, e ele sabia disso. Quando assumi este trabalho, Miguel continuou. Fiz um acordo comigo mesmo. Trabalharia como um porteiro de verdade. Não receberia tratamento especial. Não revelaria quem sou. Queria experimentar, genuinamente, como é estar do outro lado, como é ser invisível para a sociedade. E o que você descobriu? Ricardo perguntou. Embora temesse a resposta, descobri que algumas pessoas são gentis, independentemente de quem você é. Seu Antônio, por exemplo, sempre me tratou com respeito. Dona Cláudia do 503 sempre me cumprimenta e me ofereceu café várias vezes. O jovem Lucas do 1107 sempre para conversar. Essas pessoas têm caráter genuíno. Ricardo sabia que não estava nessa lista, mas também descobri, Miguel continuou, seu tom ficando mais sério, que algumas pessoas revelam sua verdadeira natureza quando acham que não há consequências. Humilham, desrespeitam, tratam outros seres humanos como objetos e fazem isso não por necessidade, mas por puro prazer de exercer poder sobre alguém que consideram inferior. Miguel, por favor, deixe-me explicar. Não há nada a explicar, Dr. Ricardo. Seus atos falam por si, assim como os atos de vários moradores aqui. Nesse momento, outro carro chegou. Era Fernanda Alcântara, a do SUV branco. Ela buzinou, impaciente como sempre. Miguel abriu o portão. Ela passou buzinando novamente, gritando mais rápido. Pela janela. Ricardo observou a cena com novos olhos, vendo a humilhação que ele próprio havia perpetuado e incentivado. Vê, Miguel disse suavemente. Ela não sabe que está sendo rude com alguém que em breve pode ser o proprietário do lugar onde ela mora. Você vai mesmo comprar o condomínio? Ricardo perguntou. Sua voz quase um sussurro. Ainda estou decidindo. Há uma proposta de compra na mesa há 2 meses. Os atuais proprietários querem vender. O preço está bom, mas eu quis conhecer o lugar por dentro antes de investir. Quis saber se vale a pena. E vale, Miguel pensou por um momento. A estrutura é excelente. A localização é privilegiada. O potencial financeiro é enorme. Mas há um problema sério de cultura, de valores. E isso, Dr. Ricardo, é muito mais difícil de consertar do que um encanamento quebrado. Ricardo engoliu seco. Se você comprar, eu vou perder meu cargo, não é? Isso depende, Miguel respondeu. Depende de muitas coisas, mas principalmente depende de quanto as pessoas estão dispostas a mudar, a refletir sobre como tratam os outros, a reconhecer seus erros e fazer diferente. O turno de Miguel estava terminando. Seu Antônio chegou para o turno da noite, percebendo imediatamente a tensão no ar. Tudo bem aqui? Antônio perguntou, olhando entre Miguel e Ricardo. Tudo ótimo, seu Antônio. Miguel respondeu com um sorriso genuíno. Apenas uma conversa sobre o futuro do condomínio. Miguel começou a recolher suas coisas. Ricardo permaneceu ali, paralisado, vendo sua realidade desmoronar. Doutor Ricardo, Miguel disse antes de sair, sugiro que pense bem sobre as coisas esta noite, e talvez converse com alguns moradores, especialmente aqueles que foram particularmente desagradáveis comigo, porque quando a notícia se espalhar, e ela vai se espalhar, muita gente vai querer fazer reparações. A notícia vai se espalhar? Ricardo perguntou alarmado. Eventualmente, sim. Não dá para esconder esse tipo de coisa. Amanhã assino os documentos preliminares. Em 1 semana, a due diligence estará completa. Em 1 mês, se tudo correr bem, a transação será pública. Miguel acenou para seu Antônio e começou a caminhar para a saída. Miguel, espere. Ricardo o chamou. Por favor. Eu sinto muito... De verdade. Fui um idiota. Fui cruel. Mas por favor me dê uma chance de consertar isso. Miguel parou e se virou. Seus olhos
Encontraram os de Ricardo, e neles havia algo que o síndico não havia notado antes, uma profunda sabedoria adquirida, através de experiências, que ele não podia imaginar. Doutor Ricardo, todo mundo merece uma segunda chance, mas segundas chances precisam ser merecidas através de ações, não apenas palavras. Pense nisso. Miguel deixou o condomínio caminhando tranquilamente, pela calçada iluminada pelos postes. A noite estava agradável, e ele precisava daqueles minutos de caminhada para processar os eventos do dia. Atar, esse meses, quando decidiu aceitar aquela posição de porteiro, sabia que este momento chegaria, mas ter vivido na pele a experiência de ser tratado como invisível havia deixado marcas mais profundas do que imaginara. Ele pensou em seu falecido pai, João Santos, que havia sido porteiro de verdade durante 30 anos. Lembrou-se das histórias que o pai contava sobre humilhações diárias, sobre pessoas que não o viam como ser humano, sobre a dignidade que ele mantinha apesar de tudo. Filho, seu pai costumava dizer, nunca julgue uma pessoa pelo que ela tem, mas pelo que ela faz com o que tem. Miguel havia construído um império seguindo esse conselho. Começara do zero, com um pequeno negócio de manutenção predial, que cresceu para uma construtora, depois, para uma incorporadora, e finalmente, para um conglomerado de investimentos imobiliários. Hoje, aos 52 anos, seu patrimônio passava de 500 milhões de reais, mas ele nunca esquecera de onde veio. Enquanto isso, no condomínio Ricardo Monteiro, estava tendo um ataque de pânico. Assim que Miguel saiu, ele correu para seu apartamento. Trancou-se no escritório e começou a pesquisar freneticamente na internet. Miguel Santos Empresário, Miguel Santos Investimentos, Miguel Santos Imóveis. Os resultados o deixaram ainda mais apavorado. Havia artigos sobre Miguel em revistas de negócios, fotos dele em eventos empresariais, menções às suas aquisições bilionárias. Como ele não havia descoberto isso antes? Como foi tão cego? A resposta era simples. Ele nunca se dera ao trabalho de conhecer realmente as pessoas que considerava inferiores. Para ele, um porteiro era apenas um porteiro. Não tinha história. Não tinha vida. Além daquele uniforme. Ricardo pegou o telefone com mãos trêmulas. Precisava avisar algumas pessoas. Mas por onde começar? E como explicar que ele próprio havia humilhado publicamente um multimilionário? Decidiu ligar para Bruna Valente primeiro. Ela havia sido particularmente cruel com Miguel naquela tarde, e tinha direito de saber antes que a bomba explodisse. Ricardo, que surpresa! Bruna atendeu com sua voz sempre aborrecida. Se for sobre o protocolo idiota daquele porteiro. Bruna, cale a boca e me escute, Ricardo interrompeu, sem cerimônia. O porteiro, Miguel, ele não é um porteiro comum. O que você quer dizer? Ele é Miguel Santos. Miguel Santos, dono da Santos Investimentos, um dos maiores empresários do setor imobiliário do país. Silêncio do outro lado. Então, uma risada nervosa. Você está brincando. Estou falando sério, Bruna. Ele estava aqui disfarçado, observando o condomínio. E aparentemente está considerando comprar este lugar. 200 milhões de reais. Outro silêncio. Mais longo desta vez. Isso é impossível, Bruna finalmente disse. Mas sua voz estava trêmula. Eu fui horrível com ele hoje. Disse que ele não servia para trabalhar aqui. Disse que, meu Deus, você e eu, e mais uns 20 moradores. Ricardo disse, amargamente. Fui pior ainda. Disse que ele era facilmente substituível, que não era nada. Precisamos consertar isso. Precisamos nos desculpar, explicar. Ele disse que palavras não bastam, que precisam ser ações. Bruna respirou fundo. Então, o que fazemos? Não sei ainda, mas vou descobrir. Enquanto isso, não espalhe isso, não ando, preciso pensar em como lidar com a situação. Mas era tarde demais para conter a informação. Seu Antônio, o porteiro do turno da noite, havia ouvido parte da conversa entre Miguel e Ricardo, e, embora fosse um homem discreto, não conseguiu guardar completamente para si. Ele contou para Marcela, a zeladora,
que por sua vez mencionou para Pedro, o jardineiro. Na manhã seguinte, quando Miguel não apareceu para o turno menos a final, tinha uma reunião importante para assinar documentos de 140 milhões, os rumores já começavam a circular entre os funcionários do condomínio. Ouvi dizer que o Miguel é rico. Marcela comentou enquanto limpava o saguão do bloco A. Rico como? Pedro perguntou, podando as roseiras. Rico de verdade. Milhões. Talvez bilhões. Então por que trabalha como porteiro? É o que estou tentando entender. A conversa foi ouvida por Dona Cláudia, a moradora do 503, que sempre tratara Miguel com gentileza. Ela era uma senhora de 70 anos, viúva, que passava boa parte do dia cuidando de suas plantas na varanda e observando o movimento do condomínio. Com licença, ela interrompeu educadamente. Vocês estão falando do Miguel, o porteiro novo? Marcela e Pedro se entreolharam, sem saber se deviam compartilhar os rumores. Pode falar. Dona Cláudia incentivou. Tenho um bom ouvido e não julgo ninguém sem conhecer os fatos. Marcela contou o que sabia. Que Miguel, aparentemente, era um empresário rico, que estava ali observando o condomínio antes de uma possível compra. Dona Cláudia assentiu pensativamente. Faz sentido. Sempre achei que havia algo diferente nele. A forma como falava, como observava as coisas. Ele tinha um olhar muito atento, muito inteligente. A senhora sempre foi gentil com ele. Pedro observou. Porque ele merecia gentileza. Todos merecem. Não importa o que fazem, ou quanto ganham. Dona Cláudia fez uma pausa. Mas imagino que muitas pessoas aqui não pensam assim, e agora devem estar apavoradas. Ela estava certa. À medida que o dia avançava e os rumores se espalhavam, o pânico começou a tomar conta de vários moradores. Fernanda ALC, em Taraduço V Branco, recebeu a notícia de sua empregada doméstica, que ouvira de outra empregada. Ela imediatamente ligou para Ricardo. É verdade. O porteiro é um empresário bilionário, multimilionário, Ricardo corrigiu miseravelmente. E sim, é verdade. Ricardo, eu buzinei para ele, gritei com ele. Chamei ele de lento. Eu sei. Fernanda, eu o chamei de facilmente substituível. O que vamos fazer? Se ele comprar o condomínio, pode nos expulsar. Pode tornar nossa vida um inferno. Não acho que ele seja esse tipo de pessoa, Ricardo disse, embora não tivesse certeza de nada. Como você sabe, você o conhece há 3 meses e passou todo esse tempo humilhando ele. Ricardo não tinha resposta para isso. N quanto. Isso no escritório da Fonseca Investimentos. Miguel estava sentado em uma sala de reuniões luxuosa, cercado por advogados, contadores e consultores financeiros. Ele acabara de assinar os documentos da aquisição que discutira no telefone no dia anterior. Parabéns, senhor Santos. Alberto Fonseca, o CEO da empresa de investimentos, disse apertando sua mão. É uma excelente aquisição. A empresa que o senhor acabou de comprar tem um potencial incrível. Obrigado, Alberto. E quanto ao outro assunto? O condomínio Império das Águas. Sim, Alberto pegou uma pasta. A due diligence está quase completa. A estrutura física está em excelentes condições. A documentação está em ordem. Financeiramente, é um ótimo negócio. E as pessoas? Miguel perguntou. O que descobriram sobre a comunidade lá? Alberto hesitou. Bem, isso é mais complicado. Há algumas questões. Taxa de rotatividade de funcionários muito alta, várias reclamações trabalhistas. Alguns relatos de assédio moral. A gestão parece favorecer certos moradores, em detrimento de outros. Miguel assentiu. Como imaginei. E o síndico? Ricardo Monteiro. 38 anos, administrador formado, trabalha lá há 5 anos. Aparentemente, tem habilidades técnicas razoáveis. Mas há queixas sobre sua postura. Favoritismo, tratamento desigual. Entendo, Miguel, disse pensativamente. E se eu comprar o lugar, tenho o direito de mudar a gestão completamente. Como proprietário, o senhor pode reestruturar tudo, contratar nova administração, mudar as regras,
Até mesmo sugerir mudanças no conselho de moradores. Miguel olhou pela janela do escritório, para a cidade lá embaixo. Tantas pessoas vivendo suas vidas, cada uma com suas histórias, suas lutas, seus preconceitos. Sabe, Alberto, ele disse, meu pai foi porteiro a vida toda. Ele me ensinou que o verdadeiro caráter de uma sociedade se revela em como ela trata aqueles que estão na base da pirâmide. Se trata com dignidade e respeito, ou com desdém e crueldade. O senhor quer dizer que está reconsiderando a compra por causa de como foi tratado? Estou considerando o que fazer se eu comprar. Porque veja bem, posso simplesmente adquirir o lugar, aumentar os valores, maximizar os lucros. Ou posso tentar mudar a cultura, criar um lugar onde as pessoas aprendam a tratar umas às outras com respeito, independentemente de posição social. A segunda opção é muito mais difícil, Alberto observou, mas muito mais gratificante. Miguel respondeu com um sorriso. De volta ao condomínio, Ricardo convocara uma reunião de emergência com os principais moradores. No salão de festas do Bloco A, cerca de 20 pessoas se reuniram, todas nervosas e curiosas. Obrigado por virem. Ricardo começou, sua voz tensa. Sei que rumores estão circulando e preciso esclarecer a situação. Patrícia Menezes, advogada, levantou a mão. É verdade que o porteiro é um empresário rico? Ricardo respirou fundo. Sim. Miguel Santos é proprietário da Santos Investimentos, uma das maiores empresas de desenvolvimento imobiliário do país. Ele estava aqui, trabalhando como porteiro, observando nosso condomínio. O salão explodiu em exclamações e conversas. Por quê? Alguém gritou, porque está considerando comprar o Império das Águas, Ricardo revelou, e queria conhecer o lugar por dentro antes de investir 200 milhões de reais. Mais exclamações. Bruna Valente estava pálida. Fernanda Alcântara cobria o rosto com as mãos. Patrícia parecia estar calculando algo mentalmente. E como ele foi tratado aqui? Dona Cláudia perguntou. Sua voz calma, cortando o caos. Todos se calaram. Ricardo olhou para ela, depois para os outros. Mal, ele admitiu. Ele foi tratado muito mal. Por mim, por vários de vocês aqui, fomos arrogantes, desrespeitosos, cruéis. Tratamos um ser humano como se fosse lixo. O silêncio que se seguiu à admissão de Ricardo era pesado como chumbo. 20 pares de olhos o encaravam. Alguns com raiva, outros com medo, alguns com vergonha. Todos entendiam a gravidade da situação. Havia humilhado um homem poderoso. E agora, ele tinha o destino de todos nas mãos. Precisamos nos desculpar, Patrícia disse. Sua voz de advogada, assumindo o controle. Organizar algo formal. Uma carta coletiva, talvez. Ou um jantar. Mostrar que reconhecemos nosso erro. Você acha que uma carta vai resolver? Dona Cláudia perguntou com um toque de ironia. Vocês passaram 3 meses tratando aquele homem como lixo. Uma carta bonita vai apagar isso? Então, o que a senhora sugere? Bruna retrucou defensivamente. Sugiro que cada um de vocês reflita sobre por que agiram assim. Não por causa do dinheiro dele, mas porque era a coisa certa a fazer desde o início. Um jovem na plateia levantou a mão. Era Lucas, morador do 1107, um rapaz de 25 anos, que trabalhava com tecnologia. Desculpem, mas não entendo o pânico. Se ele vai comprar o condomínio, isso não muda nada para nós, certo? Continuamos sendo proprietários dos nossos apartamentos. Tecnicamente, sim, Patrícia explicou. Mas como novo proprietário das áreas comuns e da administração, ele pode aumentar drasticamente o valor do condomínio. Pode mudar as regras, pode tornar impossível para alguns de nós continuarmos aqui. Ou pode simplesmente nos expulsar. Fernanda adicionou, sua voz trêmula. Encontrar brechas legais. Tornar nossa vida tão difícil que precisamos vender. Ele não me pareceu esse tipo de pessoa, Lucas disse. Sempre conversamos na portaria. Ele era educado, interessado, gentil. Até me ajudou com um problema no meu carro uma vez. Exatamente, Dona Cláudia.
concordou. Algumas pessoas aqui trataram ele com humanidade básica. Essas pessoas não têm com que se preocupar. Já outras, ela deixou a frase no ar, olhando diretamente para Bruna e Fernanda. Isso não é justo. Bruna protestou. Nós não sabíamos quem ele era. E isso torna tudo bem? Dona Cláudia rebateu. Só se deve tratar as pessoas com respeito se elas forem ricas. A sala ficou em silêncio novamente. A verdade era desconfortável demais para ser contestada. Ricardo pigarreou. Independentemente de nossas justificativas, precisamos decidir como proceder. Tenho o número do escritório dele. Posso tentar marcar uma reunião para que possamos conversar como comunidade. Não. Uma voz grave interrompeu da porta. Todos se viraram. Miguel Santos estava parado na entrada do salão, vestindo um terno impecável, que provavelmente custava mais que o carro de metade das pessoas ali. Ao seu lado estava Henrique Cordeiro, o advogado que aparecera na véspera. O choque na sala era palpável. Ninguém esperava que ele aparecesse ali, especialmente não vestido assim, deixando claro quem realmente era. Senhor Santos. Ricardo gaguejou, levantando-se rapidamente. Nós estávamos justamente discutindo. Eu sei o que estavam discutindo. Miguel interrompeu suavemente, entrando na sala. Tenho câmeras de segurança na portaria. Áudio também. Parte da minha observação do condomínio, várias pessoas empalideceram ao perceber que tudo que haviam dito ou feito na portaria fora gravado. Miguel caminhou até a frente da sala, seus passos ecoando no silêncio. Henrique permaneceu perto da porta, observando. Vim aqui hoje. Miguel começou, sua voz calma, mas autoritária, porque recebi informação de que os rumores estão se espalhando. Achei melhor esclarecer pessoalmente a situação. Ele olhou ao redor da sala, fazendo contato visual com várias pessoas. Algumas desviaram o olhar, envergonhadas. É verdade. Sou empresário. Sou dono da Santos Investimentos e tenho interesse em adquirir este condomínio. Passei os últimos 3 meses trabalhando como porteiro para entender o tipo de comunidade que existe aqui. Senhor Santos. Patrícia se levantou, sua postura profissional ativada como advogada. Preciso dizer que gravar pessoas sem consentimento pode ter implicações legais. As câmeras são de segurança do condomínio. Miguel cortou. Instaladas pela administração atual. Apenas pedi acesso às gravações. Tudo legal e documentado. Patrícia sentou-se, derrotada. Mas não vim aqui para ameaçar ninguém. Miguel continuou. Vim para ser honesto com vocês, assim como espero que sejam honestos comigo. Ele fez uma pausa, organizando seus pensamentos. Durante esses 3 meses, aprendi muito sobre este lugar. Aprendi sobre a estrutura física, que é excelente. Aprendi sobre a localização, que é privilegiada. Mas principalmente, aprendi sobre vocês. Sobre quem vocês realmente são quando acham que não há consequências. Dona Cláudia sorriu discretamente. Lucas prestava atenção com interesse genuíno. Os outros pareciam querer afundar em suas cadeiras. Vi pessoas serem gentis. Miguel continuou. Dona Cláudia, que sempre me ofereceu café e conversou comigo como um ser humano. Lucas, que parava para conversar sobre tecnologia e vida. Seu Jorge, do 304, que me ajudou quando precisei trocar um pneu. Essas pessoas mostraram caráter. As pessoas mencionadas pareciam aliviadas, mas também um pouco constrangidas com o elogio público. Mas também vi o oposto. O tom de Miguel ficou mais sério. Vi pessoas tratarem outro ser humano como se fosse invisível, como se fosse menos que humano. Biarrogue, Niciá, crueldade gratuita, desrespeito intencional. Bruna estava com lágrimas nos olhos. Fernanda mordia os lábios. Ricardo olhava para o chão. Vi um síndico que usa seu poder para intimidar funcionários e favorecer certos moradores. Vi uma advogada que bloqueou a entrada do condomínio por 5 minutos, porque seu telefonema era mais importante que o tempo dos outros. Vi uma mulher gritar comigo porque não abri um portão rápido o suficiente, mesmo ele já estando aberto. Cada exemplo
Era uma facada de vergonha nas pessoas mencionadas. E agora vocês querem se desculpar, Miguel disse. E havia algo de triste em sua voz. Não porque reconhecem que erraram, mas porque descobriram quem eu sou. Porque agora há consequências, Senhor Santos. Bruna se levantou, lágrimas escorrendo. Eu sinto muito. De verdade. Eu fui horrível. Não tenho desculpa, mas por favor entenda. Eu estava passando por um dia difícil. Estava estressada. E isso justifica tratar alguém como lixo? Miguel perguntou. Não com raiva, mas com curiosidade genuína. Dona Bruna, você é executiva de uma grande empresa. Imagino que tenha dias difíceis, frequentemente. Isso significa que pode descontar em pessoas que considera inferiores? Bruna não conseguiu responder, apenas balançou a cabeça. E sentou-se, soluçando. Fernanda levantou-se em seguida. Senhor Santos, eu também me desculpo. Fui impaciente e rude, mas eu realmente estava atrasada para uma reunião importante. E a minha reunião? Miguel interrompeu. Enquanto vocês me tratavam mal, eu tinha reuniões de milhões de reais, telefonemas com investidores internacionais, decisões que afetariam centenas de empregos. Mas eu nunca usei isso como desculpa para tratar alguém mal. Fernanda também se sentou, sem palavras. Ricardo finalmente encontrou coragem para falar. Senhor Santos, não há desculpa para meu comportamento. Fui arrogante, abusivo, e usei minha posição para intimidar o senhor. Mereço ser demitido e aceito as consequências. Miguel observou por um longo momento. Pelo menos é honesto sobre isso. Mas me diga, Dr. Ricardo, por que agiu assim? Ricardo pensou cuidadosamente antes de responder. Porque podia, porque a estrutura aqui permite isso. Porque alguns moradores esperam esse tipo de comportamento e eu me adaptei a isso. Adaptou-se ou escolheu? Miguel pressionou. Escolhi. Ricardo admitiu miseravelmente. É mais fácil ter poder sobre alguém do que lidar com minhas próprias inseguranças. A honestidade brutal da resposta surpreendeu a todos, incluindo Miguel. Pelo menos tem autoconsciência, Miguel disse. Isso é mais do que muitos conseguem. Ele caminhou até a janela, olhando para o jardim do condomínio. As pessoas esperavam ansiosamente seu próximo movimento. Vou contar uma história, Miguel disse, virando-se de volta para a sala. Meu pai, João Santos, foi porteiro por 30 anos. Trabalhou em prédios como este. Tratado exatamente como vocês me trataram. Ele voltava para casa todos os dias cansado, humilhado, mas nunca perdeu sua dignidade. A sala estava absolutamente silenciosa. Quando eu tinha 15 anos, perguntei a ele por que continuava naquele trabalho. Por que não procurava algo melhor? Sabem o que ele disse? Disse que todo trabalho honesto tem dignidade, que não havia vergonha em servir aos outros, que o problema não estava nele, mas nas pessoas que não conseguiam enxergar isso. Miguel fez uma pausa, sua voz ficando mais emocionada. Ele me fez prometer que, se eu algum dia tivesse sucesso, nunca esqueceria de onde vim. Nunca trataria as pessoas pela posição social delas. Sempre lembraria que cada pessoa tem uma história, uma luta, uma dignidade que merece respeito. Lágrimas começaram a escorrer nos rostos de várias pessoas na sala, inclusive de algumas que haviam sido cruéis. Construí minha empresa com esse princípio, Miguel continuou. Trato meus funcionários com respeito, pago salários justos, crio ambientes onde as pessoas têm dignidade, e por isso, tenho uma das menores taxas de rotatividade do setor. Porque as pessoas não trabalham só por dinheiro, trabalham por respeito, por propósito, por dignidade. Ele voltou para o centro da sala. Então sim, vou comprar este condomínio. Já tomei essa decisão. Os documentos serão assinados na próxima semana. O impacto da declaração foi imediato. Algumas pessoas pareciam aliviadas, que pelo menos a incerteza acabara. Outras pareciam apavoradas com as possíveis consequências. Mas Miguel continuou. Não vou fazer o que vocês temem. Não vou expulsar ninguém. Não vou tornar as coisas impossíveis. Não vou usar meu poder para vingança. Suspiros de alívio ecoaram pela sala. No entanto,
Seu tom ficou mais firme. Haverá mudanças. Grandes mudanças. Na administração, nas regras, na cultura deste lugar. Porque não vou possuir um condomínio onde funcionários são tratados como lixo. Onde o poder é usado para humilhar, onde a gentileza depende da conta bancária das pessoas. Ele olhou diretamente para Ricardo. Dr. Ricardo, o senhor está demitido como síndico. Mas ele levantou a mão quando Ricardo ia protestar. Tô oferecendo uma posição diferente. Assistente administrativo, sob nova gestão. Com salário reduzido. Uma chance de aprender a liderar com humildade em vez de arrogância. Se aceitar, claro. Ricardo estava chocado. Eu aceito. Obrigado, senhor. Miguel assentiu e virou-se para os outros moradores. Para vocês, a vida continuará normal. Seus apartamentos são seus, mas o valor do condomínio vai aumentar. Porque farei investimentos significativos. Novos serviços, melhor manutenção, equipe mais bem treinada e mais bem paga. Miguel observou os rostos na sala, lendo cada expressão como um livro aberto. Medo, alívio, culpa, esperança a menos. Tudo estava ali, exposto. Ele sabia que as próximas palavras definiriam o tom de sua gestão e o futuro daquela comunidade. Haverá novas regras, ele continuou. Primeiro, todo funcionário será tratado com respeito. Qualquer morador flagrado, abusando verbalmente, humilhando ou desrespeitando funcionários, receberá advertência formal. Na terceira ocorrência, enfrentará um processo para deixar o condomínio. Murmúrios de surpresa percorreram a sala. Expulsar proprietários de seus próprios apartamentos? Isso era possível. Henrique, o advogado, deu um passo à frente. Para esclarecer, o Sr. Santos terá poder sobre as áreas comuns e a administração. Embora não possa literalmente expulsar proprietários, pode tornar a permanência juridicamente complicada. Atrasos em manutenção específica, taxas adicionais por comportamento inadequado e outras medidas previstas em lei. A mensagem estava clara. Comportem-se ou sofram as consequências. Segundo, Miguel prosseguiu. Implementaremos um programa de avaliação anônima. Mensalmente, os funcionários avaliarão o tratamento que recebem dos moradores. Essas avaliações serão publicadas no site do condomínio. Sem nomes, mas identificando apartamentos por número. Fernanda arregalou os olhos. Mas isso vai expor as pessoas. Exatamente. Miguel confirmou. Se alguém se sente envergonhado de que outros saibam como trata os funcionários, talvez deva repensar seu comportamento. Dona Cláudia bateu palmas suavemente, um sorriso de aprovação no rosto. Terceiro, Miguel continuou. Os salários de todos os funcionários serão revisados. Aumentos de 30% para começar, com bônus trimestrais, baseados em desempenho e satisfação. Também implementaremos plano de saúde completo, vale alimentação adequado e um programa de desenvolvimento profissional. Seu Antônio, que estava na porta observando discretamente, teve que segurar as lágrimas. 30% de aumento era mais do que ele ganhara em aumentos nos últimos 5 anos combinados. Quarto, o tom de Miguel ficou ainda mais sério. Criaremos um código de ética comunitária. Todos os moradores assinarão um termo concordando em tratar uns aos outros e os funcionários com respeito básico. Isso incluirá workshops trimestrais sobre convivência em comunidade e empatia. Workshops de empatia? Patrícia perguntou. Incrédula. Somos adultos, não crianças. São adultos que agem como crianças mimadas. Miguel retrucou sem rodeios. Então sim, workshops obrigatórios. Quem não participar, pagará uma taxa adicional de condomínio. A sala explodiu em protestos. Várias pessoas falavam ao mesmo tempo, reclamando da imposição, da invasão, do absurdo. Miguel apenas esperou. Quando o barulho diminuiu, ele falou com voz calma, mas firme. Entenda uma coisa. Não estou pedindo permissão. Estou informando. Este é meu investimento, minha propriedade em breve e minha visão. Se não concordam, têm todo o direito de vender seus apartamentos
e ir embora. Garanto que encontrarão compradores rapidamente. O silêncio voltou, pesado e tenso. Mas, Miguel adicionou, seu tom suavizando um pouco. Se ficarem e abraçarem essas mudanças, prometo que este será o melhor condomínio em que já viveram. Não apenas em estrutura física, mas em qualidade de vida, em comunidade verdadeira. Em humanidade, Lucas levantou a mão. Senhor Santos, posso fazer uma pergunta? Claro. Por que fazer tudo isso? Quer dizer, o senhor poderia simplesmente administrar o lugar como qualquer outro condomínio de luxo, maximizar lucros, e pronto. Por que se importar tanto com valores humanos? Miguel sorriu, apreciando a pergunta honesta. Porque aprendi que os melhores investimentos não são apenas os mais lucrativos, mas os que criam valor real. E valor real não vem só de piscinas bonitas e jardins bem cuidados. Vem de pessoas que se sentem bem onde vivem, que tratam umas às outras com respeito, que criam uma comunidade genuína. Ele caminhou pela sala enquanto falava, gesticulando para enfatizar seus pontos. Estudos mostram que condomínios com boa convivência têm maior valorização a longo prazo. Menor rotatividade, menos problemas legais, mais indicações. É bom negócio ser humano, além de ser a coisa certa a fazer. E se as pessoas não mudarem? Bruna perguntou, sua voz pequena. E se continuarem sendo ruins? Sendo ruins, então enfrentarão consequências. Miguel respondeu simplesmente. Mas tenho fé na humanidade. Acredito que a maioria das pessoas quer ser boa. Só precisa do ambiente certo e da estrutura que reforce comportamentos positivos. Dona Cláudia levantou-se. Senhor Santos, posso dizer algo, por favor? Tenho 70 anos. Morei em 12 condomínios diferentes ao longo da minha vida. E nunca vi ninguém se importar com essas coisas da forma que o senhor está se importando. A maioria dos administradores só quer lucro. Não se importam se as pessoas são felizes ou se tratam bem umas às outras. Ela fez uma pausa, emocionada. O que o senhor está propondo é revolucionário. Vai enfrentar resistência. Vai ter pessoas reclamando, testando limites, tentando sabotar, mas quero que saiba que tem meu apoio completo. E vou fazer tudo o que puder para ajudar a criar essa comunidade que o senhor está imaginando. Miguel assentiu agradecido. Obrigado, Dona Cláudia. E a senhora está certa sobre a resistência. Sei e que virá. Por isso preciso deixar claro desde já. Não vou recuar. Essas mudanças vão acontecer, com ou sem apoio unânime. Patrícia levantou-se novamente, sua postura profissional firmemente no lugar. Senhor Santos, como advogada, preciso alertá-lo que algumas dessas medidas podem ser desafiadas legalmente. Moradores podem alegar que doutora Patrícia, Henrique interrompeu. Dando um passo à frente, tem uma equipe de 12 advogados, especializados em direito condominial, que já revisou cada uma dessas medidas. Tudo é legal, documentado e blindado contra contestações. Se quiser desafiar, fique à vontade. Mas garanto que perderá. Patrícia sentou-se, sabendo quando estava derrotada. Miguel olhou para o relógio. Sei que é muita informação para processar. Vou dar uma semana para todos digerirem isso. Então teremos outra reunião, desta vez com a nova administração presente, para detalhar as mudanças e responder perguntas específicas. Ele começou a caminhar em direção à porta, mas parou e se virou. Mais uma coisa, sobre as desculpas que vários de vocês querem me fazer. Não as aceito. Choque e confusão no rosto de muitos. Não aceito porque desculpas para mim não significam nada neste momento. Miguel explicou. O que quero ver são mudanças de comportamento. Quero ver Dona Bruna tratando o próximo porteiro com respeito. Quero ver Fernanda esperando pacientemente quando necessário. Quero ver Patrícia considerando o tempo dos outros. Essas ações valem mais que 1000 desculpas. Ele fez uma pausa, deixando as palavras afundarem. Mas, continuou, para aqueles que genuinamente mudarem, que mostrarem através de ações consistentes que aprenderam algo com essa experiência, terão meu respeito. Porque mudança real é difícil.
Requer humildade, autoconsciência e esforço constante. E essas qualidades eu admiro. Com isso, Miguel e Henrique saíram da sala, deixando os moradores em silêncio atordoado. Nos dias seguintes, o condomínio passou por uma transformação visível. A notícia da compra se espalhou por todos os apartamentos, e as reações eram diversas. Alguns moradores, especialmente os que haviam tratado Miguel mal, viviam em constante estado de ansiedade. Bruna mal saía do apartamento, com medo de encontrar com funcionários e se comportar inadequadamente. Fernanda começou a tomar medicação para a ansiedade. Outros, como Dona Cláudia e Lucas, estavam animados. Organizaram um grupo informal de moradores que apoiavam as mudanças e queriam ajudar na transição. Ricardo estava em um estranho limbo. Demitido como síndico, mas oferecido uma nova posição, ele passava os dias refletindo sobre sua conduta passada. Procurou um terapeuta, algo que nunca havia considerado antes. Miguel, enquanto isso, estava ocupado com a transição. Reuniões com advogados, contadores, arquitetos, consultores de recursos humanos. Ele estava montando uma equipe nova para administrar o condomínio. Pessoas que compartilhavam sua visão de comunidade respeitosa. Uma semana depois, conforme prometido, houve outra reunião. Desta vez, a sala estava ainda mais cheia. Moradores que haviam faltado à primeira reunião agora apareciam, curiosos e preocupados. Miguel entrou acompanhado de sua nova equipe. Marina Oliveira, uma administradora experiente de 45 anos, seria a nova síndica. Roberto Campos, um psicólogo organizacional, seria o consultor de convivência. E Carla Santos, sem parentesco com Miguel, seria a coordenadora de recursos humanos focada nos funcionários. Boa noite a todos. Miguel começou. Obrigado por virem. Hoje vamos detalhar as mudanças e responder suas perguntas. Mas antes, gostaria que a nova equipe se apresentasse. Marina deu um passo à frente. Era uma mulher de presença forte, cabelos curtos, expressão profissional, mas calorosa. Boa noite. Sou Marina Oliveira. Trabalhei como administradora de condomínios nos últimos 20 anos. Minha filosofia é simples: gestão eficiente com humanidade. Pretendo conhecer cada morador pessoalmente, entender suas necessidades e criar um ambiente onde todos se sintam ouvidos. Roberto foi o próximo. Um homem de 50 anos, óculos redondos, sorri gentil. Sou psicólogo há 25 anos, especializado em dinâmicas comunitárias. Estarei conduzindo os workshops de convivência que o Sr. Santos mencionou. Meu objetivo não é fazer terapia com vocês, mas criar espaços de reflexão e aprendizado sobre como vivemos juntos. Carla completou as apresentações. Uma jovem de 30 anos. Energia contagiante. Sorriso largo. Meu foco será garantir que nossos funcionários tenham todas as condições para trabalhar bem e serem tratados com dignidade. Serei o canal direto deles para reportar qualquer problema. E levem isso a sério. Protegerei minha equipe com todas as ferramentas legais disponíveis. A mensagem era clara. Os tempos de abusar dos funcionários haviam acabado. Miguel retomou a palavra. Agora, vamos aos detalhes práticos. As obras de melhorias começarão em 2 semanas. Nova iluminação, reforma completa da área de lazer, modernização do sistema de segurança. Haverá algum incômodo temporário, mas o resultado valerá a pena. Ele projetou imagens na tela, mostrando os projetos arquitetônicos. A sala ficou impressionada. As melhorias eram realmente significativas. Quanto aos custos, Miguel continuou, haverá um aumento no condomínio. 15%. Sei que é substancial, mas os serviços e benefícios também aumentarão proporcionalmente. Reclamações começaram imediatamente. Pessoas argumentando que já pagavam muito, que não podiam arcar com mais aumento, que era absurdo. Miguel levantou a mão, pedindo silêncio. O gesto foi tão natural e autoritário que as reclamações cessaram quase instantaneamente. Ele esperou até que o último murmúrio se dissipasse antes de continuar.
Entendo a preocupação com custos, ele disse calmamente. Por isso estudei cuidadosamente a situação financeira de cada unidade antes de definir o percentual. 15% está dentro da capacidade de pagamento de todos os moradores atuais, considerando os valores de mercado de apartamentos nesta região. Patrícia levantou-se, sua postura defensiva clara. E se alguém, simplesmente, não quiser pagar? Não pode nos forçar. Marina, a nova síndica, respondeu antes que Miguel pudesse falar. Doutora Patrícia, o aumento está previsto em cláusulas contratuais que serão ativadas com a mudança de propriedade. Foi tudo revisado legalmente. Mas entendo a preocupação. Então deixe-me ser clara sobre o que esse aumento trará. Ela projetou uma nova apresentação na tela. Sistema de segurança de última geração, com reconhecimento facial. Academia equipada com aparelhos novos. E personal trainer disponível 3 vezes por semana. Reforma completa do salão de festas, com equipamento de som profissional. Nova área gourmet, com churrasqueira de alto padrão. Renovação total do paisagismo, com jardim zen e horta comunitária. As imagens eram impressionantes. Até os mais resistentes tiveram que admitir que as melhorias eram significativas. Além disso, Carla adicionou: funcionários melhor treinados, mais educados, mais eficientes. Resposta mais rápida a problemas de manutenção. Um ambiente geral mais agradável e profissional. E o mais importante, Miguel concluiu: um aumento no valor de mercado dos seus apartamentos. Estimamos que, em 6 meses, cada unidade aqui valerá pelo menos 20% mais do que vale hoje. Então sim, pagará mais condomínio, mas seu patrimônio aumentará significativamente. A matemática era clara. Mesmo os mais céticos começaram a calcular mentalmente o retorno do investimento. Um morador que não havia falado antes levantou a mão. Era Maurício, do apartamento 605, um empresário de meia idade que sempre mantivera perfil discreto. Senhor Santos, uma pergunta. Esses workshops de convivência, exatamente o que serão? Roberto, o psicólogo, sorriu. Excelente pergunta. Serão encontros mensais de 2 horas onde discutiremos temas como comunicação não violenta, empatia, resolução de conflitos e vida em comunidade. Não será nada embaraçoso ou invasivo. Apenas reflexões guiadas e dinâmicas de grupo. E se alguém realmente não puder comparecer por motivo justificado, Maurício continuou. Haverá sessões alternativas, Roberto explicou. Sábados e domingos também. E para casos excepcionais, sessões individuais, o objetivo não é punir, mas educar. Dona Cláudia levantou-se. Posso sugerir algo? Claro, Miguel acenou. Que tal começarmos com uma sessão voluntária, para aqueles que querem entender melhor a proposta, antes de se comprometer? Acho que muita gente está resistindo porque não sabe exatamente o que esperar. Miguel olhou para Roberto, que assentiu entusiasticamente. Excelente ideia. Podemos fazer uma sessão experimental neste sábado. Quem quiser vir, será bem-vindo. Sem obrigação, sem julgamento. Várias pessoas pareceram aliviar com essa concessão. Era menos ameaçador quando colocado como opcional. Está decidido então. Miguel confirmou. Sessão experimental, sábado às 10 da manhã. Mas deixo claro, a partir do mês que vem, as sessões regulares serão obrigatórias conforme o novo regulamento. Fernanda levantou timidamente a mão. Ela estava visivelmente mudada desde a última reunião. Menos maquiagem, roupas mais simples, postura mais humilde. Senhor Santos, eu gostaria de me voluntariar para a primeira sessão. Acho que preciso aprender. A admissão pública de suas falhas surpreendeu muitos. Miguel assentiu com aprovação. Ótimo, dona Fernanda. Sua presença será bem-vinda. Bruna também se manifestou, sua voz trêmula, mas determinada. Eu também vou. Sei que fui horrível. Quero mudar. Mais moradores começaram a se voluntariar. Lucas, Dona Cláudia, Maurício e, surpreendentemente, até Patrícia. Vou para ver se é tão revolucionário quanto dizem.
Patrícia justificou com seu tom profissional, mas havia curiosidade genuína em sua voz. Miguel Sorio estava funcionando. As pessoas estavam começando a se abrir para a possibilidade de mudança. Excelente, ele disse. Agora vamos falar sobre o cronograma. As obras começam em 2 semanas, como mencionei. Durarão aproximadamente 3 meses. Durante esse período, haverá barulho, poeira, algum inconveniente. Mas faremos o possível para minimizar o impacto. Marina assumiu novamente. Criei um cronograma detalhado, que será enviado para todos, por e-mail. As obras mais barulhentas acontecerão apenas em horários permitidos por lei. Teremos atualizações semanais sobre o progresso. E haverá um canal direto de comunicação comigo, para qualquer problema ou preocupação. A reunião continuou por mais 1 hora, com perguntas sobre detalhes específicos, preocupações sobre mudanças e esclarecimentos sobre o novo regulamento. Miguel e sua equipe responderam cada questão com paciência e profissionalismo. Quando a reunião finalmente terminou, os moradores saíram em pequenos grupos, conversando animadamente. Alguns ainda céticos, outros curiosos, e alguns genuinamente animados. Miguel ficou para trás com sua equipe. Como avaliam? Ele perguntou. Melhor do que esperava? Marina admitiu. Achei que teria mais resistência ativa. Mas acho que as pessoas estão começando a ver que você está investindo sério nisso. E o fato de oferecer valor real ajuda. Carla adicionou. Não é só exigência moral. Você está melhorando concretamente a vida delas. Roberto estava pensativo. O interessante é a dinâmica psicológica. Muitas dessas pessoas nunca foram forçadas a refletir sobre como tratam os outros. Para elas, isso é normal. Desafiá-las a pensar diferente é desconfortável, mas necessário. Miguel assentiu. Meu pai costumava dizer que pessoas boas podem fazer coisas ruins quando a cultura ao redor permite. Mudar a cultura muda as pessoas. Nos dias seguintes, mudanças começaram a acontecer, mesmo antes das obras. Miguel implementou imediatamente algumas das novas políticas. A primeira foi o aumento salarial dos funcionários. Seu Antônio, Marcela, Pedro e os outros receberam a notícia com lágrimas de alegria. 30% de aumento, plano de saúde, vale alimentação dobrado. Para muitos, era a primeira vez em anos que sentiam que seu trabalho era verdadeiramente valorizado. Senhor Miguel, seu Antônio disse, sua voz embargada. O senhor não sabe o que isso significa. Minha filha está na universidade. Tenho me matado para pagar esse aumento. Vai mudar tudo. Miguel apenas sorriu e apertou seu ombro. Você merece, Antônio. Sempre mereceu. Só estava trabalhando num lugar que não reconhecia seu valor. A segunda mudança foi a substituição do uniforme dos funcionários. Em vez dos uniformes baratos e mal ajustados, Miguel encomendou uniformes de qualidade, bem cortados, confortáveis. Pequeno detalhe, grande impacto na autoestima. Marcela, a zeladora, quase chorou quando recebeu o novo uniforme. Tá tão bonito. Me sinto profissional de verdade. A terceira mudança foi a criação de uma sala de descanso adequada para os funcionários. Antes, eles comiam em um cubículo apertado sem janelas. Miguel converteu uma sala administrativa vazia em um espaço confortável com mesa grande, geladeira, micro-ondas, sofá e até uma pequena TV. Vocês passam 8, 10, 12 horas aqui, ele explicou quando mostrou o espaço. Merecem um lugar decente para descansar. Os funcionários não acreditavam. Alguns choraram abertamente. Era mais respeito e consideração do que haviam recebido em carreiras inteiras. As mudanças não passaram despercebidas pelos moradores. Alguns reagiram positivamente. Outros com cinismo. É só um show, Patrícia comentou, com uma amiga na academia do prédio. Ele quer parecer bonzinho, mas é apenas estratégia de negócios. E se for? A amiga respondeu. E se for estratégia de negócios, tratar as pessoas bem? Isso não torna menos válido. Os funcionários estão felizes. Isso é ruim? Patrícia não tinha resposta para isso. Fernanda, por outro lado, estava genuinamente tentando mudar.
Ela começou a cumprimentar os funcionários pelo nome. Quando seu Antônio abriu o portão para ela parou o carro e disse: "Bom dia, seu Antônio. Como está hoje?" Antônio ficou tão surpreso que demorou para responder. Bom dia, dona Fernanda. Estou bem, obrigado." Depois que ela passou, ele ficou alguns minutos parado, processando o que havia acontecido. Em 3 anos trabalhando ali, era a primeira vez que ela o cumprimentava. Bruna também estava tentando. Ela fez questão de procurar Miguel e pedir desculpas pessoalmente. Não em público, mas em privado. Miguel a recebeu em seu escritório temporário, no condomínio. "Senhor Santos." Ela começou, nervosa. "Sei que disse que não aceitaria desculpas, mas preciso dizer isso por mim mesma. Não por você. Fui cruel. Não tinha desculpa. Cresci num ambiente onde empregados eram tratados assim. E eu simplesmente perpetuei. Mas isso não justifica. E quero que saiba que estou genuinamente tentando mudar." Miguel observou em silêncio por um momento. "Percebo isso, dona Bruna. Vi como tem tratado os funcionários esta semana. Já é um começo. É difícil", ela admitiu. "Tenho que conscientemente me lembrar de ser gentil, de ver as pessoas. Não deveria ser assim. Deveria ser natural. Mas eventualmente será", Miguel assegurou. "Mudança de hábito leva tempo. O importante é persistir." Enquanto algumas pessoas mudavam, outras resistiam ativamente. Um grupo pequeno, mas vocal de moradores começou a se organizar contra as novas políticas. Liderados por Edmundo Carvalho, morador do apartamento 1508, um empresário conservador que via as mudanças como paternalismo excessivo. "Estamos pagando para viver aqui", Edmundo argumentava em conversas de elevador. "Não para sermos doutrinados sobre como pensar ou agir. Se quero tratar meus empregados de certa forma, é meu direito." Ele começou a circular uma petição contra os workshops obrigatórios, argumentando que violavam liberdade individual. Conseguiu 10 assinaturas. Quando Miguel soube da petição, não ficou surpreso ou irritado. Esperava resistência. Ele pediu para Marina marcar uma reunião com Edmundo e os signatários no sábado, antes do workshop experimental. Miguel se reuniu com o grupo dissidente em uma sala privada. Doutor Edmundo. Miguel começou cordialmente. "Entendo suas preocupações. Liberdade individual é importante, mas vamos esclarecer algo. Ninguém está sendo doutrinado. Estamos estabelecendo padrões básicos de convivência. Padrões que o senhor definiu unilateralmente." Edmundo retrucou. "Correto. Como proprietário, tenho esse direito, assim como vocês, como proprietários dos apartamentos, têm o direito de estabelecer regras dentro de suas unidades. Mas forçar workshops não é diferente de forçar reuniões de condomínio, que já são obrigatórias por lei", Miguel interrompeu. "Ou forçar o pagamento de taxas, que vocês podem não concordar. Condomínio é, por natureza, uma concessão de liberdade individual, em favor da convivência coletiva." Edmundo não tinha resposta imediata para isso. Mas Miguel continuou: "Estou aberto a ouvir sugestões. Se tem ideias de como criar uma comunidade melhor sem os workshops, apresentem. Se fizerem sentido, considerarei." O grupo murmurou entre si. Ninguém tinha alternativas concretas. Apenas não queriam ser mandados fazer algo. "Pensem assim", Miguel propôs. "Venham ao workshop experimental hoje. Se ao final acharem que é perda de tempo total, conversamos novamente sobre alternativas. Mas dei uma chance. É só 2 horas?" Relutantemente o grupo concordou. O workshop experimental começou pontualmente às 10 da manhã. Roberto organizou a sala em círculo, sem mesas separando as pessoas, criando um ambiente mais íntimo e igualitário. 23 moradores compareceram, incluindo o grupo dissidente de Edmundo. "Bom dia a todos", Roberto começou, com um sorriso acolhedor. "Agradeço por estarem aqui. Hoje vamos fazer algo simples, mas poderoso. Vamos nos ouvir de verdade." Ele explicou a dinâmica. Cada pessoa compartilharia uma experiência
em que se sentiu invisível ou desrespeitada. Não para julgar ou apontar dedos, mas para criar empatia através da compreensão compartilhada. O silêncio inicial foi desconfortável. Ninguém queria ser o primeiro a se expor. Finalmente, Dona Cláudia levantou a mão. Posso começar, por favor? Roberto acenou. Quando meu marido faleceu há 5 anos, fiquei sozinha pela primeira vez na vida. Tinha 70 anos. E de repente, as pessoas começaram a me tratar diferente. Como se eu fosse frágil, incapaz, irrelevante. Em reuniões de condomínio, minhas opiniões eram ignoradas. Pessoas interrompiam quando eu falava. Eu me senti invisível. Sua voz estava embargada. Várias pessoas no círculo pareciam desconfortáveis, reconhecendo talvez seu próprio comportamento na descrição. E como isso te fez sentir? Roberto perguntou gentilmente. Menos humana. Como se minha idade e viuvez tivessem apagado minha identidade. Eu ainda sou a mesma pessoa. Ainda tenho pensamentos, sentimentos, experiências válidas. Mas ninguém via isso. O silêncio que se seguiu era reflexivo. Lucas foi o próximo a falar. Eu tenho 25 anos. Trabalho com tecnologia, ganho bem. Mas porque sou jovem, as pessoas assumem que não sei de nada sobre vida. Reuniões de condomínio. Ninguém leva minhas sugestões a sério. É sempre quando você for mais velho vai entender. É frustrante. Fernanda surpreendeu a todos, sendo a terceira a compartilhar. Eu preciso confessar algo. Fui aquela pessoa que fez os outros se sentirem invisíveis, especialmente funcionários. E agora, refletindo, percebo que fiz isso porque eu mesma me sinto invisível na minha vida. Ela respirou fundo antes de continuar. Trabalho em uma empresa onde só homens são promovidos, onde minhas ideias são creditadas aos meus colegas homens, onde sou constantemente interrompida em reuniões. E ao invés de lutar contra isso, eu descontei em pessoas que tinham ainda menos poder que eu, funcionários, porteiros, pessoas que não podiam revidar, lágrimas escorriam por seu rosto, e isso me faz sentir pior que as pessoas que me invisibilizam, porque eu sabia exatamente como aquilo dói. E ainda assim fiz. Bruna também compartilhou. Minha história é parecida. Cresci numa família rica, mas disfuncional. Meus pais só me viam como uma extensão do status deles. Nunca me perguntaram o que eu queria, como me sentia. Eu era apenas a filha dos valentes, não Bruna. E quando cresci, perpetuei esse mesmo padrão. Trate mal os empregados porque era assim que aprendi. Porque se eu podia exercer poder sobre alguém, me fazia sentir menos impotente na minha própria vida. À medida que mais pessoas compartilhavam, um padrão emergia. Quase todos ali haviam experimentado ser invisibilizado ou desrespeitado em algum momento. E muitos admitiram ter feito o mesmo com outros, consciente ou inconscientemente. Até Edmundo, o líder do grupo dissidente, acabou compartilhando. Meu pai foi extremamente rígido comigo. Nada que eu fazia era bom o suficiente. Ele me humilhava constantemente. Dizia que eu era preguiçoso, incompetente. E eu acabei repetindo esse padrão. Sou duro com funcionários, com minha família, com todos, porque é o único modelo que conheço. Quando o workshop terminou, 3 horas depois do previsto menos, ninguém quis sair. Menos a atmosfera na sala havia mudado completamente. Pessoas que antes mal se cumprimentavam agora, conversavam com profundidade genuína. Roberto concluiu. O que fizemos aqui hoje é o começo de algo importante. Vocês se permitiram ser vulneráveis, ser honestos, ser humanos. É isso que constrói comunidade real. Edmundo procurou Miguel após o workshop. Senhor Santos, preciso me desculpar. Estava errado. Esse workshop foi transformador. Retire minha petição. Vou apoiar as mudanças. Miguel sorriu e apertou sua mão. Fico feliz, Dr. Edmundo. Isso mostra coragem menos admitir que estava errado e mudar de opinião. Nas semanas seguintes, a transformação do condomínio acelerou. As obras começaram conforme planejado, trazendo barulho e inconvenientes, mas também expectativa palpável. Mais importante, a cultura começou a mudar.
visivelmente. Moradores cumprimentavam funcionários. Paravam para conversar, perguntavam sobre suas famílias, seus dias. Pequenos gestos que significavam o mundo. Seu Antônio comentou com Miguel. Senhor, nos últimos 30 dias, recebi mais bom dias e obrigados do que nos 3 anos anteriores combinados. As pessoas estão me olhando nos olhos, tá me vendo como gente. Marcela teve uma experiência similar. Dona Fernanda me convidou para tomar café no apartamento dela. Disse que queria conhecer minha história. Conversamos por 1 hora. Ela chorou quando contei sobre meus filhos. Nunca imaginei. Pedro, o jardineiro, relatou. O pessoal do 803 me deu uma caixa de chocolates no meu aniversário. Como eles sabiam que era meu aniversário? Porque agora eles me conhecem. Sabem meu nome, conhecem minha vida. Isso é incrível. Claro, nem tudo era perfeito. Alguns moradores ainda resistiam. Ainda tratavam mal os funcionários. Mas agora havia consequências. Quando um morador do 1205 foi flagrado gritando com Marcela sobre uma limpeza que ele achava inadequada, Marina imediatamente emitiu uma advertência formal. O morador tentou argumentar, ameaçar processos, fazer barulho. Mas a advertência permaneceu em seu registro. Após a segunda advertência, 2 meses depois por outro incidente, o morador recebeu um ultimato: mudar de comportamento ou enfrentar ação legal para remoção. Ele finalmente entendeu que não eram ameaças vazias. Miguel estava sério. Os workshops mensais se tornaram eventos esperados. Roberto variava os temas: comunicação não violenta, resolução de conflitos, construção de empatia, vida em comunidade. Cada sessão aprofundava os laços entre os moradores. Um grupo de moradores, liderado por Dona Cláudia e Lucas, começou iniciativas próprias. Um clube de leitura mensal, onde funcionários eram convidados a participar. Um programa de mentoria, onde moradores com certas habilidades ajudavam funcionários a se desenvolverem profissionalmente. Uma horta comunitária onde todos trabalhavam juntos, lado a lado, sem distinção de classe. Ricardo, o ex-síndico, estava em sua jornada de transformação. Como assistente administrativo sob Marina, ele aprendeu uma forma completamente diferente de liderança. Marina liderava com empatia, com escuta ativa, com respeito genuíno por todos. Sabe, Ricardo, ela disse certo dia, poder não vem de controlar ou intimidar, bem de servir. Os melhores líderes são aqueles que capacitam outros, não que os diminuem. A lição estava afundando. Ricardo começou a aplicar princípios diferentes. Quando funcionários cometiam erros, ele os ajudava a aprender em vez de puni-los. Quando moradores reclamavam, ele escutava com empatia em vez de defensividade. 6 meses após a compra do condomínio, Miguel convocou uma reunião geral para apresentar os resultados. O salão estava lotado. Praticamente todos os moradores compareceram, curiosos para ver os números e avaliar se o investimento havia valido a pena. Boa noite. Miguel começou. Há 6 meses, assumi este condomínio com uma visão de comunidade baseada em respeito, dignidade e humanidade. Muitos duvidaram. Alguns resistiram, mas a maioria abraçou a mudança. E hoje, vamos ver os resultados. Ele projetou gráficos na tela. Primeiro, valorização dos imóveis. Quando comprei este lugar, apartamentos de 3 quartos valiam em média 12 milhões. Hoje, 6 meses depois, valem 15 milhões, um aumento de 25%. Quem pensava em vender ganhou $250 000 em valorização. Murmúrios de surpresa e satisfação percorreram a sala. Segundo, taxa de satisfação dos moradores. Fizemos uma pesquisa anônima. 6 meses atrás, 42% dos moradores estavam satisfeitos morando aqui. Hoje, esse número é 87%. Aplausos espontâneos surgiram. Terceiro, rotatividade de funcionários. Antes, perdíamos em média um funcionário a cada 2 meses. Custos altos de treinamento, perda de conhecimento institucional, serviço inconsistente. Nos últimos 6 meses,
Zero rotatividade. Todos os funcionários permaneceram. E ainda temos uma lista de espera de pessoas querendo trabalhar aqui mais a plaços. E talvez o mais importante, Miguel continuou, sua voz ficando mais emocional, criamos algo que não pode ser medido em reais ou porcentagens. Criamos comunidade. Comunidade real, onde pessoas se conhecem, se importam umas com as outras, se apoiam. Ele fez uma pausa, olhando ao redor da sala. Vejo pessoas aqui que há 6 meses mal se falavam, agora sentadas juntas, conversando como amigos. Vejo moradores que conhecem os nomes dos filhos dos funcionários. Vejo funcionários sorrindo genuinamente quando chegam ao trabalho, não apenas por obrigação profissional. Dona Cláudia estava chorando. Fernanda segurava sua mão, também emocionada. Lucas sorria largamente. Até Edmundo tinha lágrimas nos olhos. Meu pai, Miguel disse, sua voz trêmula, sempre me disse que a medida de uma sociedade é como ela trata seus membros mais vulneráveis. Se esta experiência me ensinou algo, é que ele estava absolutamente certo. E que mudança é possível. Difícil, mas possível. Ele fez uma última pausa, antes de concluir. Então, obrigado. Obrigado àqueles que acreditaram desde o início. Obrigado àqueles que duvidaram, mas deram uma chance. E especialmente obrigado aos funcionários, que mantiveram dignidade mesmo quando não eram tratados com dignidade. Vocês são a alma deste lugar. A sala explodiu, em aplausos. Pessoas se levantaram. Uma standing ovation que durou vários minutos. Funcionários que estavam observando da lateral da sala foram puxados para o centro, abraçados, celebrados. Seu Antônio chorava abertamente. Nunca pensei que veria este dia. 30 anos como porteiro. E finalmente me sinto respeitado. Após a reunião, Miguel ficou conversando com pequenos grupos. Patrícia o procurou. Senhor Santos, preciso admitir, era cética. Achei que era só performance, estratégia de marketing. Estava errada. O senhor realmente se importa. E mudou este lugar genuinamente. Não fui só eu, Miguel respondeu, humildemente. Foram todos vocês. Eu apenas criei a estrutura. Vocês fizeram o trabalho real de mudar. Edmundo também se aproximou, trazendo sua esposa. Senhor Santos, minha esposa e eu estamos aplicando os princípios que aprendemos aqui, em nossa própria empresa. Já vemos resultados. Funcionários mais felizes, mais produtivos, menor rotatividade. Você iniciou algo que vai além deste condomínio. Miguel sorriu. Essa era a esperança, que as pessoas levassem essas lições para outras áreas de suas vidas. Quando todos haviam ido embora, e Miguel estava prestes a sair, ele parou na portaria. Seu Antônio estava no turno da noite, como sempre. Como está, Antônio? Bem, senhor Miguel. Muito bem, na verdade. Sabe, Miguel disse, apoiando-se no balcão. Quando comecei este trabalho há 6 meses, estava testando uma teoria. Queria saber se as pessoas eram fundamentalmente boas ou ruins, se podiam mudar, ou se eram fichas. E o que descobriu? Descobri que as pessoas são produtos de seus ambientes. Coloque-as em um ambiente que recompensa crueldade, e elas serão cruéis. Coloque-as em um ambiente que recompensa bondade, e elas serão bondosas. A maioria das pessoas quer ser boa, só precisa do sistema, certo? Antônio assentiu pensativamente. Seu pai ficaria orgulhoso. Acho que sim, Miguel disse, emocionado. Espero que sim. Ele começou a caminhar em direção ao estacionamento, mas parou e voltou. Antônio, mais uma coisa. Estou abrindo 2 novos condomínios no próximo ano. Vou precisar de gerentes de operação, pessoas que entendem o sistema, que viveram dos 2 lados. Interessado? Antônio regalou os olhos. Senhor, eu sou só um porteiro. Não. Miguel corrigiu gentilmente. Você é um homem com 30 anos de experiência em operações de condomínio, conhecimento profundo de relacionamento com pessoas e um coração que entende a importância de dignidade. Essas são as qualificações que importam. O resto, a gente treina. Lágrimas escorreram pelo rosto de Antônio. Aceito.
Deus, eu aceito. Miguel sorriu e apertou sua mão. Ótimo. Segunda-feira começamos seu treinamento. Enquanto dirigia para casa naquela noite, Miguel refletia sobre os últimos 6 meses. Havia sido desafiador, frustrante às vezes, exaustivo, mas também profundamente gratificante. Ele havia provado que negócios podiam ser lucrativos e humanos, que lucro e propósito não eram mutuamente exclusivos, que investir em pessoas era o melhor investimento possível. Seu telefone tocou. Era Alberto, da Fonseca Investimentos. Miguel, acabo de receber uma ligação interessante. Outros 5 síndicos de condomínios de luxo querem falar com você. Ouviram sobre o que fez no Império das Águas? Querem implementar modelos similares. Miguel sorriu, marque as reuniões. Vamos espalhar isso. Porque, afinal, aquela não era apenas a história de um condomínio. Era a história de como sistemas podem mudar pessoas. De como o respeito pode transformar comunidades. E de como um único indivíduo comprometido com mudança pode criar ondas que se espalham muito além de suas ações iniciais. O porteiro humilde, que foi tratado como nada havia se tornado o catalisador de uma revolução silenciosa. Uma revolução de empatia, dignidade e humanidade básica. E estava apenas começando. Tentar novamente